tudo bom? Você sabia que o que você come afeta diretamente o seu cérebro, o bom funcionamento dele, a atenção dele, inclusive a secreção de alguns neurotransmissores para fazer com que ele funcione de uma forma mais tranquila, mais otimizada? Eu vou te explicar aqui agora, nesse vídeo, quais são os melhores alimentos para o bom funcionamento do seu cérebro. Fica comigo até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que se interessa mais por esse assunto, compartilhe esse vídeo, vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Muitas pessoas falam pra mim, Patrícia, fala mais sobre o cérebro. O cérebro é um órgão super importante, tão nobre do nosso corpo, quero que ele funcione melhor. Quero garantir que não vai ter problemas a médio e longo prazo com relação à demência, algum tipo de problema neurológico. Existe alguma coisa que eu possa consumir? Como a alimentação está relacionada ao bom funcionamento do cérebro? Vamos começar a falar mais sobre isso agora. Se você for analisar o cérebro de uma pessoa, de um ser humano, quando a gente retira a água dele, desidrata, e vai analisar com relação à composição dele, a grande maioria da composição do cérebro é de gordura. Esse é um ponto que poucas pessoas sabem. Por ele ser um órgão tão nobre, as pessoas sempre pensam que ele tem mais proteína, mas o nutriente principal que forma o cérebro é a gordura. Então, daí a gente começa com o primeiro grande ponto. A quantidade de gordura que você consome vai levar você a ter um cérebro mais saudável ou menos saudável. Isso porque também a gente tem no cérebro as células que se chamam os neurônios, e em volta de cada neurônio existe uma coisinha chamada uma manta, como se fosse uma mantinha chamada bainha de mielina, que ela serve para encapar esses neurônios e o impulso nervoso elétrico correr mais rapidamente no cérebro, ou seja, você conseguir ter associação de informações, lembrar de memórias antigas, guardar memórias de uma forma mais otimizada. E essa bainha é formada de gordura, é a bainha de mielina. Então, mais uma vez, a gordura que você consome, a qualidade da gordura que você consome é muito importante para o bom funcionamento do cérebro. Qual é a melhor gordura para o seu cérebro? O ômega 3, com certeza, até porque é uma gordura essencial, a gente não consegue produzir, a gente tem que pegar da alimentação. As melhores fontes de ômega 3 são a sardinha, o atum, o salmão. Algumas sementes também têm precursores de ômega 3 que se transformam em ômega 3 no nosso organismo. Então, a linhaça, a chia são boas opções também. E alguns peixes, o óleo de fígado de bacalhau também é uma fonte de ômega 3, não é tão gostoso, mas é uma fonte que algumas pessoas optam por consumir. E lembrando também que outras gorduras saudáveis, monoinsaturadas e poliinsaturadas, também contribuem para a boa manutenção do cérebro, como o abacate, algumas oleaginosas em geral, o azeite de oliva, são boas opções para você consumir. As gorduras que não são interessantes para o seu cérebro são as gorduras trans e as gorduras saturadas. As proteínas também são muito importantes para o nosso cérebro. Quando a gente fala de proteína, o pessoal costuma pensar no pessoal da academia, da musculação, massa muscular, mas a proteína é um nutriente nobre, muito importante para o bom funcionamento do nosso cérebro, mas também principalmente para a formação correta dos neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, a dopamina, que são importantes para a nossa sensação de bem-estar, bom humor, o bom funcionamento do nosso cérebro ao longo do dia a dia. Então é bem importante que você opte por fontes de proteína de alto valor biológico. Muitas pessoas acham que salsicha, empanadinho de frango, aqueles nuggets, embutidos, são boas fontes de proteínas e não são. O ideal mesmo é que você procure as proteínas dos animais ou as vegetais, mas de alto valor biológico. O que eu quero dizer com isso é, ao invés de comprar um nugget congelado, compra o peito do frango. Ao invés de comprar uma salsicha, compra carne de porco, porque é muito mais importante que você consuma um alimento natural do que necessariamente você consumir um alimento industrializado, processado, com corante, conservante e com a proteína de menor valor biológico. Sempre lembrando que existem ótimas fontes de proteínas veganas também. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso e vou deixar ele aqui embaixo na descrição se for o seu caso. O cérebro também precisa muito de vitamina B12, vitamina B6, zinco, cobre, selênio, ou seja, muitas vitaminas, minerais, antioxidantes para o correto funcionamento e proteção dele. Os antioxidantes, inclusive, ajudam muito a prevenir os problemas relacionados à degeneração precoce, doenças crônicas que aparecem mais cedo, alguns tipos de demência. Ele não faz com que você não vá
ter esse problema se você tiver programado geneticamente, mas pelo menos que isso leve mais tempo para acontecer e seja de uma forma mais branda. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando dos melhores alimentos antioxidantes, tenho várias dicas legais para o bom funcionamento do cérebro, eu vou deixar esses links aqui embaixo na descrição se você quiser saber mais sobre isso também. De uma forma geral, é bem importante que a gente sempre priorize o consumo de legumes, verduras, frutas, hortaliças de uma maneira geral, de várias cores diferentes, porque com várias colorações diferentes a gente tem antioxidantes diferentes, nutrientes diferentes, o que é muito importante para o nosso cérebro, e é sempre importante que a gente consuma o mais fresco possível e, se aplicável, com a casca, porque nos vegetais e frutas que a gente pode consumir com casca é onde a grande maioria dos antioxidantes se concentram. Então, se for o caso, não despreze. Claro que não é para você consumir um abacate com casca, uma tangerina com casca, mas uma pera, uma maçã, frutas que são onde é possível consumir a casca, sempre consuma, que é mais saudável para você. E por último, não tem como não falar dos carboidratos, porque apesar do cérebro representar mais ou menos 2% da nossa massa corporal total, ele pode consumir até 20% dos nossos recursos de energia. Realmente ele está sempre muito ávido por energia ali, e a fonte principal de energia do cérebro são os carboidratos. Então, dependendo do tipo de alimentação que você segue, se você consome mais carboidratos de alto índice glicêmico, você pode ter um pico de insulina, que vai fazer com que você tenha de rebote menos carboidrato, menos glicose disponível, e o seu cérebro sinta mais essas oscilações de glicemia. Então, para garantir que vai ficar tudo bem, que você não vai ter essas oscilações, podendo ter dor de cabeça, algum tipo de falta de concentração, de atenção, lembra de consumir carboidratos sempre com menor índice glicêmico, ou seja, batata doce, arroz integral, macarrão integral, e sempre lembrando também que as leguminosas são uma ótima fonte de carboidratos de menor índice glicêmico, o grão de bico, os feijões, as ervilhas, a lentilha, são boas opções para você consumir. Vale ressaltar que se você faz uma restrição de carboidratos, uma dieta low carb, por restrição médica ou por indicação própria mesmo, por filosofia, se deu bem com esse tipo de alimentação, você naturalmente já vai ter uma regulação de carboidrato mais diferente, levando em consideração o seu próprio fígado, o seu próprio pâncreas, para deixar isso tudo em homeostase mais tranquilamente. Então, eu tô falando dos casos que as pessoas consomem vários tipos de carboidrato durante o dia e que focam muito nos carboidratos simples. Nesses casos, especificamente, a pessoa pode ter hipoglicemia de rebote, pode passar mal, inclusive ficar mais tonta, com dor de cabeça, com falta de concentração, pior qualidade para o bom funcionamento do seu cérebro. E você agora conta para mim aqui embaixo, você consegue perceber no seu dia a dia que a sua alimentação melhora o bom funcionamento do seu cérebro, a sua atenção, a sua memória, enfim, como que você consegue perceber isso? Tem elementos que pioram, tem elementos que melhoram no seu caso? Bota pra mim aqui embaixo que eu vou adorar ler o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai se beneficiar. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Aproveita também, falando em ajudar, curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, de boa forma, saúde e nutrição. E muitas receitas super saudáveis pra você e muito baratas, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!